Carta de Tiago, capítulo de número 3. Hoje eu quero trazer uma palavra pastoral. Eu entendo que, como pastor desta igreja, eu tenho que fazer bom uso das oportunidades que tenho, porque eu não consigo ter a minha comunidade nos cultos de ensino, e eu sinto essa deficiência e eu preciso ensinar a comunidade. É a oportunidade que eu tenho, né? Glória a Deus. Deus seja louvado. Carta de Tiago, aumentou muito aqui, o retorno está muito alto. Ou é a PA que está muito alta? Abaixa um pouquinho a PA para mim. Glória, está muito alta aí, irmãos? Então abaixa a PA. Glória a Deus. Glória a Deus. Aí, tá vendo? Tá melhorando aí, irmãos? E aqui, tá muito alto? Então abaixa mais um pouquinho a PA aí, varão. E aqui tá ficando bom. Você abaixa aí, melhora aqui, meu. Glória a Deus. Abaixa mais um pouco aí, varão. Aleluia, glória a Deus. Sim, era eles. O problema, diga assim, o problema é o Vitor. E se eu falar que tem dois Vitor ali? Um já incomoda muita gente, agora dois incomoda muito mais. É brincadeira. Até o Josué tá dando risada, viu? Vou sujar o carro hoje, hein, Josué? Capítulo 3 da carta aos Romanos. Eu falei Romanos aqui, irmão? Quem falou Romanos aqui hoje? Carta de Tiago, capítulo 3. Não sei se você vai dar muito glória, mas eu também não estou muito preocupado com isso, não. Diz assim, ó: meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Ficou bom demais, hein, Vitor? Rapaz, meu. Você que está na live, curte aí, irmãos. Eu vou até ler de novo o texto aqui, ó. Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal varão é perfeito, poderoso também para refrear todo o corpo. Aí só não esquece de gravar essa cena, tá? Grava essa cena para mim lá, tá? O varão, para ficar salvo nessa mesa aí. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme, para onde quer que a vontade daquele que os governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de muitas coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza e é inflamado pelo inferno. Porque toda a natureza, tanto de bestas fera, como de aves, tanto de répteis como animais do mar, se amansam e foi domada pela natureza humana. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheia de peçonha mortal. Com ela bendizemos a Deus e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. De uma mesma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Porventura deita alguma fonte de um mesmo manancial água doce e amargosa? Meus irmãos, pode também a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água salgada e doce. Curve tua cabeça, vamos orar. Pai, nesta manhã nós queremos fazer uma oração pela palavra a qual nós estamos ministrando, ó Deus eterno. Ela é poderosa, ó Deus eterno. Eu não oro pela tua palavra, porque a tua palavra, ela irá e produzirá os resultados para a qual está sendo mandada, Senhor. Agora nós oramos por mim, que será o instrumento, Senhor, para transmitir a tua palavra, e que o Senhor possa também abrir o entendimento dos irmãos, ó Deus eterno, e sabemos que no poder da tua palavra coisas vão acontecer nessa manhã. É a oração que eu faço, e a faço em nome de Jesus. E quem pode aplaudir o Senhor nesta manhã? Hoje eu quero falar
uma das coisas que, de fato, ela é uma destruição significativa para a igreja. O que eu vou falar visa necessariamente corrigir algumas falhas que a comunidade pode atentar, e o que eu vou falar aqui, todo mundo já pecou, inclusive quem vos fala nessa noite. É uma mensagem que pega todo mundo dentro da congregação, e a proposta nessa manhã é que consigamos andar de uma tal forma, de uma tal maneira, que não sejamos de fato o causador deste mal. E eu gosto muito, hoje eu quero fazer uso quase de um estudo mesmo, e trazer ensinamentos. Eu queria já começar provocando você. Lucas capítulo 17, versos de número 10, nós vamos começar. Pastor, mas eu quero ser o iniciador do mal, então já vou mostrar para você o seu destino. Já vamos começar assim. Lucas capítulo 17, eu quero causar, eu vim para causar, então é você mesmo, isso aqui é para você. Amém? Para você que também está assistindo a live, que não veio para o culto, congrega conosco, receba, que é para você também. Capítulo 17 de Lucas, versos de número... É o primeiro. Eu falei que era o 10, mas é o primeiro. Vamos iniciar por ali, glória a Deus. Hoje eu quero pregar sobre um sermão temático, falar sobre o poder da língua, falar sobre a língua hoje. Quem fala demais, diga amém. Quem fala menos, diga amém. Deus está vendo. E disse-lhe aos discípulos: é impossível que não venha. Então é impossível, diga comigo, vai acontecer. Mas o texto diz: ai de quem vier. Ai. Diga comigo assim, 1, 2, 3, todo mundo vai falar ai. Vamos lá, 1, 2, 3. Ai. Não, os varão fez um ai meio estranho, irmão. Vamos de novo, vamos lá, 1, 2, 3. Ai. Tem que ser um ai, tem que terminar com aqui não pode não, irmão, vigia aí. Então a gente observa que problemas vai acontecer. Não existe igrejas que não tenha problemas. O maior pastor que eu conheci depois de Jesus foi o apóstolo Paulo. O Paulo é um pastor porque ele cuida, e tudo que ele abre ele volta lá. Vamos visitar os irmãos que nós ganhamos. E ele sempre faz o mesmo itinerário. E toda vez que ele passa, ele encontra alguém. Ele fez a primeira viagem missionária quando ele voltou, Tiago. Quem já tinha? Timóteo. Lá da região da Galácia, Listra, Derbe, ele já tinha discípulo lá, já levou o Timóteo com ele. Paulo. Que bênção caminhar com Paulo. Timóteo foi um grande cooperador. Então, o Paulo era um pastor que cuidava de pessoas. E como é bom cuidar. E no cuidado, a gente precisa olhar a congregação e nós como liderança, procurar proteger a congregação para que o mal não entre dentro de uma congregação. Porque quando a gente olha necessariamente para a vida dos membros aqui da nossa igreja, que congregam conosco, você queria que isso aqui fosse um recinto do mal? Quem queria que a igreja fosse um recinto do mal? Um recinto de fofoca, que ficam comentando da sua vida, que ficam falando de você. É melhor falar na frente ou falar pelas costas? O bom é nem falar, mas o bom seria falar na frente. Você que fala por trás, teria coragem de falar na frente da pessoa? Olha, quando a gente olha para a palavra tropeçar, pataio no grego, fazer alguém tropeçar ou cair, errar, fazer um erro, pecar, cair em miséria, tornar-se desprezível. O Tiago, escrevendo essa epístola, ele diz que todos nós vamos tropeçar em alguma coisa. Todos nós vamos tropeçar em algumas coisas. E se alguém não tropeça, essa pessoa é o quê? Perfeita. Porém, ele está falando sobre um ministério na Bíblia não incentivado, que é o ministério do mestre, para aqueles que fazem uso do ensino.
em todas as áreas, tanto da escola dominical, como na EBA, como no discipulado, como em todos os ensinos. Imagine aquele que dá aula de teologia, e para aqueles que fazem uso da tribuna. Porque a minha ferramenta de trabalho é a língua. E eu, nessa ferramenta de trabalho, eu posso falhar. E quando é um membro que falha, até que você consegue dar uma relevada, dependendo do erro da pessoa. Agora, quando é um líder em cima da tribuna, fazendo uso da língua para destruir pessoas, você congregaria num lugar onde o seu pastor deseja o seu mal? Você faria parte de uma igreja que todo culto o pastor manda uma direta para você? Eu não estou falando de pessoas que vivem na falha, e aí nós não vamos deixar de pregar a palavra porque você vive na falha. Você deve se adequar à palavra. Agora, se nós estamos pregando a palavra e a palavra está batendo e você está fora da palavra, então você deve andar aonde? Na palavra. É simples. Agora, eu sempre digo isso, e eu quero até para aqueles que estão para fazer-se membro da comunidade, estão no discipulado, nós não vamos deixar de falar de pecado em cima dessa tribuna. Vamos falar de adultério, vamos falar de fornicação, vamos falar de divórcio, vamos falar de pornografia, nós vamos falar de bebedeira, vamos falar de tudo que você imaginar. Relaxo, preguiça, mentiroso, fofoqueiro. Ah, pastor, mas eu era fofoqueiro. Se adequa à palavra. Aqui nós vamos pregar contra a fofoca, nós vamos pregar a palavra de Deus. Porque uma coisa que tem aqui essa liderança, nós e os nossos pastores, tem homens e mulheres. No dia que você falhar, nós temos a capacidade e a autoridade para conduzi-los numa sala e conversar de uma forma com muito carinho e respeito, dizendo: olha, está errado, nós como seu pastor, como sua liderança, pedimos para você corrigir a sua conduta. Quem entendeu, diga glória a Deus. Agora o púlpito aqui é lugar de pregar a palavra de Deus. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Então, tem muita gente que fala assim: pastor, meus irmãos estão me julgando. A pergunta é: como está a sua vida? A gente pode julgar alguém? Sim ou não? Pode ou não pode? Quem acredita que não pode julgar, levante a mão. Eu acho que não pode. Levante a mão. Não fica com medo não. Eu acho que não pode julgar. E eu vou dar até um texto para vocês terem uma base. Mas depois eu vou contrapor vocês. Porque o problema das pessoas é que ela só seleciona textos para ela. Então eu vou selecionar um para você. Por isso que é importante conhecer toda a Bíblia, não só apenas um texto, tá? E eu já vou começar para dar um apoio para vocês que não gostam que as pessoas te julguem. E eu já vou até adiantar. Se alguém está te julgando, significa que você julgou alguém. É Bíblia? Não julgueis para que não sejais. Então, se você está recebendo julgamento, o que você fez? Olha para o teu irmão, você plantou. Não olha mais não, olha para cá. Vamos para Lucas, vamos ler. Eu quero ler o Lucas. Vamos ler, eu vou dar 2 textos para você ficar embasado. Quando alguém falar, eu vou te julgar. Eu falei assim: não julguei, está na Bíblia. Eu aprendi no culto de domingo. Vamos lá, vamos começar com Lucas capítulo 6, que é maravilhoso. Isso aqui é usado em algumas igrejas para fazer campanha, mas eles não leem o contexto do texto e não favorece. É a campanha da prosperidade. A campanha aqui é muito forte. 6 versos 37, quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Estou observando os irmãos que não traz Bíblia para o culto. Depois eu vou começar a fazer ali só pode entrar com Bíblia na igreja agora. Não tem Bíblia, irmão, vamos fazer uma fila aqui. Depois o pastor, deixa eu tirar uma foto para gravar e mandar no grupo. Pastor, os que estão vindo sem Bíblia para a igreja. Mas não perde o celular, né? Até para tomar banho, está tomando banho com o celular aqui, Deus falando aqui. Mas vamos deixar, isso aqui é mensagem para outro dia. Lucas capítulo 6, que encontrou, diga amém. Diz assim: não e não sereis. Alguém está te julgando? Se alguém está te julgando, significa o quê? Você julgou. Pastor, então muda. Não condeneis e não sereis. Soltai e soltar-vos-ão. Dai e ser-vos-á boa, recalcada, sacudida e transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medides, também vos medirão.
pedirão de novo. Quem já comprou aquele salgadinho? Porque o salgadinho hoje vem tudo fechadinho, né? Eu sou da época da doceria, que eu ia com R$1. E você, eu quero, era muito da hora. Eu falei assim, dá um chorinho aí. Aí ele dava aquela recalcada, né? Porque é a sacudida. Fazia um monte de coisa lá. E vinha bastante o quê? Salgadinho. E como que à medida que as pessoas vão te julgar? Então o julgamento que você fez, quando você planta um julgamento, quem vai te julgar será muito maior daquilo que você fez. Qual é a medida que vão te julgar? Diga comigo, recalcada. Fala assim, recalcar. Sacudida, transbordante. Porque quem planta vento, colhe o quê? Oséias, capítulo 8, verso 7. Mateus, capítulo 7 primeiro. Glória a Deus. Mateus, capítulo 7 primeiro, diz o quê? Não julgueis para não ser julgados. Não julgueis para que não sejais julgados. Eu pergunto para os irmãos, pode julgar ou não pode? O texto diz para não julgar, irmão. Julga ou não julga? Melhor não. Agora vamos ver Evangelho de João, capítulo 7, 24. Como devemos julgar? Evangelho de João, capítulo de número 7, 24. O que é que o texto diz? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. A gente não pode julgar pelo quê? Porque quando nós julgamos a aparência, é uma proposta de preconceito. A palavra pré é uma proposta de antes. Então você tem um preconceito. Conceito é uma proposta de conhecimento da vida da pessoa. Então você tem um conceito pré. E às vezes a pessoa não é aquilo. Então como nós devemos julgar? Conforme a reta justiça. Aí, se você é um irmão em Cristo Jesus, mas anda com uma vida irregular, e aí eu olho para ela a palavra de Deus, e você não se adequa à palavra de Deus, você está dando margem para alguém fazer um julgamento sobre a tua vida? Sim. Sim ou não? Sim. Porque qual é o padrão do crente? A Bíblia é o nosso padrão. Nós devemos, a Bíblia manda assim, o que diz a palavra de Deus? Que eu tenho que ser santo como Deus é? Santo. E se eu não sou santo da maneira de Deus, como eu sou? Olha o nível que a Bíblia manda a gente entrar. A Bíblia diz o seguinte, pastor, eu estou com problema no olho. Eu vejo alguém e eu falo, aleluia. Eu estou com dificuldade, pastor. A Bíblia fala assim, arranca o teu olho, abençoado. Pastor, eu vou ficar cego, amém. O importante é me entregar ao Senhor, eu não vejo mais ninguém. Mas chegar aquele grande dia, você ir para o céu com um corpo transformado, do que ter esses dois olhinhos bonitinhos aí e queimar no Guiena, onde o fogo não se apaga, onde o bicho não morre. Meu Deus, glória. Então, eu quero começar com um texto. Quer ver? Eu vou provocar hoje. Hoje eu vim para provocar. Eu acordei bem hoje, irmão. Eu tinha dito para os irmãos que o altar tinha causado algo na minha vida. Eu falei que o altar ia me curar, e o altar me curou. Eu estou a milhão agora. Estou até abaixando mais. Eu não conseguia fazer isso aqui. Estou bem, pastor. Glória a Deus. E preparado para a próxima. Vamos que vamos. Capítulo, o que eu pedi para vocês? 1 Coríntios, capítulo 6. Tem 1 hora de pregação, vocês vão me ouvir hoje. Vocês vão voltar para casa todo torto assim. Meu Deus, eu estou andando muito com o Renilson e com a Sueli, tá difícil, irmãos. É só nesse nível as mensagens agora. Jamais, vai. Ontem a minha esposa me levou para comer fora, e quem pagou a conta? Ela que pagou. Eu já levantei e falei assim, ela vai pagar. E já fui. Já fui para ela não ter nem escapatória. Eu pedi para você, 1 Coríntios, vamos começar os 5. Vamos começar por 5.
Capítulo 5, versos 9, é uma prova de que essa carta que Paulo está mandando para Coríntios é a segunda carta, porque ele já tinha mandado a primeira. Essa carta não chegou até nós. Isso você aprende na teologia, na Epístolas Paulinas. 5:9 diz: já por carta vos tenho. Que carta é essa? Então significa que Paulo já tinha mandado uma carta para a igreja, não chegou até nós. Ele escreveu uma carta para esta igreja, ensinando algumas coisas. E aí os irmãos ficaram com dúvida e mandaram uma correspondência para Paulo. E Paulo está respondendo com essa carta aqui. E aí ele diz, para não vos associeis com os que se prostituem. Então um crente não pode andar com prostituto. E nem com prostituta que vive essa vida devassa. Aí você fala assim, pastor, não, mas eu estou bem, eu ando com as pessoas do mundo, meus irmãos, tudo da igreja, paz e amor, tá. Aí ele diz, isso não quer dizer absolutamente com quem? Com os devassos desse mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então seria necessário sair do mundo, porque o mundo, o nível de pessoas é idólatra, roubador, maledicente, só um nível de pecado grande. Aí ele diz no versos de número 11, mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que... Ele diz que é irmão, mas ele é o quê? Pode ter algum irmão devasso? Não, também não. Meu Deus. Aí o texto continua, pode ter algum irmão avarento? Tem gente que fala assim, pastor, eu não dou o dízimo porque está difícil. Às vezes você é um avarento. Você não dá o dízimo porque você é avarento. Ou idólatra. Maldizente. A palavra maldizente aqui é diabolo. Beberrão ou roubador. Tem gente que acha que, não, pastor, mas não são os políticos. E se você traz uma caneta do seu trabalho? E você que tira xerox lá em seu patrão não sabe? Eu preciso imprimir trabalho da faculdade. Fica aí, crente. Fica aí. Você que vai para dentro do banheiro e fala que está no banheiro só no Facebook. Eu vou ficar quieto aqui, que não os irmãos... Abre a porta, Josué. Eu preciso de você hoje. Com tal, nem ainda o quê? Com mais. Porque que tenho eu em julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de... Mas Deus julga os que estão... Tirai, pois, dentre vós, quem? Mandou excluir da igreja. A igreja não pode excluir, é que está faltando de ler a Bíblia. Glória. A igreja, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, é para todos, mas ela não é para tudo. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Você recebeu essa palavra aqui nessa manhã? Aí no capítulo de número 6 ele começa: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os... Suponhamos, arrumou um problema aqui entre o Leandro e o Leopoldo. Porque o Léo falou que ele vai ficar careca e o Leandro falou, eu não vou, quem vai ficar é o pastor, já colocou o nome do pastor no meio, e o pastor não apresenta nenhuma tendência para calvície. Vocês estão rindo por quê? Vocês estão rindo por quê, irmão? Quem ri não vai para o céu, hein? Graças a Deus que o céu é porque Jesus fez, não porque nós fazemos, né? Aí eles arrumaram um problema lá. Aí o texto diz... Aí eles falaram, não, fazendo o seguinte, eu vou procurar os meus advogados. Aí o Leandro chegou lá na expansão, trabalha na expansão. Falou assim, mas é o seguinte, irmão, eu queria pedir o seu conselho. Pedi um conselho pro ímpio, que não sei se trabalha ímpio lá na expansão, sempre tem, né, irmão? Sempre tem um louco. Uns vasos, falou assim, ô Ivarão, arrumei um problema com careca lá das João Dias ali, irmão. O Davi falou que eu vou ficar careca. Você acha que eu vou ficar careca? Não sei o quê. E ele vai pedir um conselho pro mundano. Aí o Paulo está falando o seguinte, irmão, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o irmão, ir a juízo perante a quem? Os injustos. Você vai
diante do injusto, pedir um conselho que aconteceu no meio da justiça. Aí ele diz assim: não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Nós vamos julgar o quê? Quem vai julgar o mundo é a igreja. E ele continua: não sabeis que nós vamos julgar os anjos, versos de número 3. A igreja vai julgar quem? Os anjos já estão condenados. E o mundo já está o quê? Condenado. O mundo está condenado. Como eu faço para ser condenado com o mundo? É só ser mundano. Que quem é mundano vai receber o juízo de Deus. E no dia do grande julgamento, quem vai julgar? O Senhor falou assim: e a igreja, o que nós fazemos com os mundanos? Ah, Senhor, dá para aquecer a fornalha 7 vezes mais. Porque haverá, diga comigo, grau de tormentação. O adventista prega o aniquilacionismo, é antibíblico. O que é o aniquilacionismo? É que a pessoa será destruída, Deus vai destruir todo mundo. O ímpio não vai existir mais. Aí se você for na rádio musical, houve um debate entre Augusto Carlos Bagrat, que é um grande hebraísta, um dos grandes teólogos do Brasil, uma grande referência para mim, debatendo com o pastor Eliseu. Era adventista, esqueci o nome dele. É Elias Gonçalves, não é, pastor? Hã? Elias Gonçalves? Não é o Elias, não é Eliseu, eu acho que é o pastor Eliseu. É da adventista, é um ícone também aí, um grande, e aí está nesse nível de debate. Mas eu vou te falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o ímpio vai ser atormentado por toda a eternidade. Você sabe onde fica o inferno? Hã? Onde fica o inferno? Tem uns que falam que o inferno fica na minha casa, mas não é lá. Ali é só a porta do Hades. Onde fica o inferno? Se a gente for para Provérbios capítulo 15, a Bíblia diz que o inferno está embaixo. Mas se eu cavar, eu saio no inferno? Eu vou sair lá na China. Ou no frango frito aqui primeiro. Primeiro a gente já cai no frango frito. E lá o fogo e o show, dentro do homem ainda. Onde a fumaça não apaga, né? Não, porque é um espaço geográfico e espiritual. Mas como disse o Hernandes Dias Lopes, onde fica o inferno? Fica no final de uma vida de uma pessoa sem Deus. O inferno é viver a eternidade sem Deus. Isso é inferno. E tem gente brincando dentro da igreja, ladinho do mundo, fazendo as coisas do mundo. Tem mais um mundo nele do que Deus dentro dele. Aí no capítulo de número 6 ele fala: vocês vão julgar o mundo, vocês vão julgar os anjos que pecaram, o diabo. Nossa, ele atazanou muito minha vida. Não dá para destruir ele não, isso aí? Mas a gente vai ter um corpo transformado, uma mente diferenciada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí olha o argumento de Paulo. É por isso que as cartas de Paulo são usadas no curso de Direito para aprender a arte da argumentação. E Paulo está falando: vocês vão julgar o mundo, cara. Vocês vão julgar os anjos. Vocês não conseguem julgar coisas pequenas dentro da igreja. Mas quem vai julgar? Um irmão? É por isso que eu sempre digo que o julgamento, ele não pode ser a partir do ódio. Eu não posso julgar as pessoas com a raiva. Tem que ter o que dentro de mim? Eu vou mostrar para você como que eu julgo. Mas antes de eu chegar lá, eu quero ler o texto. E estou ficando bravo. Verso 2: não sabeis vós que os santos vão julgar o mundo? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventuras indignos de julgar as coisas o quê? Então tudo que acontece no campo periférico da igreja é coisa mínima. Será que algum irmão aqui da Ágape vai pecar? Sim ou não? Sim. Tem algum que já pecou? Sim. Tem algum que está pecando? Já começa a diminuir, né? Não sabeis vós que julgaremos o mundo, os anjos, quantos mais as coisas pertencentes a esta vida? Então, se tiverdes negócio em juízo pertencente a esta vida, pontes na cadeira os que são de menos estima na igreja. Olha o conselho de Paulo. Vocês não estão conseguindo julgar? Pegue o irmão menos sábio aqui e manda ele julgar. Tem coisas, irmãos, que se eu chamar o Samuel, você vai, o que você acha? Você vai estar errado. Não precisa de chamar gente grande. Os pequenininhos já conseguem julgar. Quem está entendendo? É o conselho de Paulo. Aí ele diz o seguinte, versos de número 5:
Para vos envergonhar eu digo, não há pois entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos. Aí eu pergunto para você, pode julgar? Pode ou não pode? Pode, meu irmão. Pode julgar sim. Pode julgar? Pode. À luz da palavra de Deus. Aí ele diz o seguinte: mas o irmão vai a juízo com o irmão, isso perante infiéis. Na verdade, aí ele começa. Eu posso julgar, mas ele fala uma coisa interessante. Mas já é uma falha você ter problema com o irmão. Então você que está tendo problema com alguém, a Bíblia chama você de carnal. Porque eu estou com tanto problema, tanta casa para visitar, tanto casamento para aconselhar, tanta coisa para fazer, e eu vou ter que ficar resolvendo picuinha. Ah, pastor, não me deu para que senhor, irmão, pelo amor de Deus, irmão, vai para onde tiver que gastar dinheiro. É porque ele saiu e não me chamou. Ô, irmão, vai sozinho. Você só oferecia alguém andar com você? Ô, gente, você acha que não tem problema nesse nível na igreja? Tem gente que falou assim, o pastor não falou comigo. Gente, tem quase 80 pessoas aqui. Nossa, ele passou do meu lado, fingiu que eu nem... Nossa, eu não gostei desse negão. Mas, gente, não é assim não. Tem dia que eu tô meio borocochô mesmo. Ou você acorda todo dia sorrindo? Tem dia que as mulheres acordam para perseguir, né, Su? Ela vai atrás querendo arrumar briga. Você fala, meu, eu quero brigar, meu. As irmãs e mulheres. Uma salva de palmas para essas mulheres que gostam de arrumar briga com os maridos. Né? Elas têm uma cara de anjo, essas mulheres, né? Tem que fazer um seminário para as mulheres, mas falar essas coisas ali. Você faz almoço, todo mundo vem. Meu Deus do céu. Fale mais, fale mais. Gente, aí o texto continua, ó. Na verdade é realmente uma falta entre vós terdes demanda uns contra os outros. Aí ele dá um conselho, ninguém quer isso. Porque o que a gente... Você quer misericórdia ou você quer justiça? Misericórdia. Quem prefere misericórdia? Quem prefere justiça? Tem uns irmãos que preferem justiça. Mas é bom a justiça quando é para o irmão. Para mim eu quero o quê? Misericórdia. Não, vou para casa, vou para as cabeças, irmão. E tem fora, tem alguns irmãos, tem uns irmãos que é só Jesus, irmão. E aí, irmão, é o seguinte, eu vou ligar os irmãos. Mas os irmãos não é os irmãos da igreja. Ele arrumou uma briga com o irmão da igreja, ele vai ligar quem? O PCC. E aí, eu vou ligar os irmãos, você liga quem, irmão? Qual o seu vulgo aí? Meu vulgo é o irmão Renato. Ô, se fala dessa ideia. Ô, irmão, não estou falando assim, que às vezes você está aí, o cara roubou um celular, roubou um carro. Aí você tem conhecimento em todo lugar. Tem conhecimento. Roubaram o carro do pastor. Quem achou meu carro quando roubaram? Foram os irmãos. Ele falou, pastor, que você quer que nós faz o que com ele? Eu falei assim, eu só queria falar com ele. Peguei na mão dele e falei, varão, Deus tem uma obra na sua vida. Entendeu, irmão? Você liga o irmão Renilson, você liga o irmão Michael, irmão? Você conhece a irmã Lídia? A irmã Lídia dava tiro de 38, irmão, com a mão esquerda ainda. As irmãs, quando a Lídia fala assim, ó, vem por 5 de oração, ela fazia assim, pode vir, irmão. Você acha que o Marinho é louco? É que você não conhece a Lídia. É brinca, vamos voltar para cá, irmãos. Ó, por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis o dano? Ele está falando assim, meu, sofre o dano. O irmão fez algo para você, falou, irmão, eu sou errado, me perdoa. Eu quero te pedir perdão, mas você sabe que não foi você. Você dá um tapa na cara do Satanás. Eu vou mostrar para você porque o diabo está ganhando na sua vida. 2 Coríntios, o mesmo Paulo. 2 Coríntios, capítulo de número 2. 2 versos de número 10. Versos de número 10 e versos de número 11. Diz assim:
perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu tenho também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por quem? Porque não ignoramos os seus ardis. Quem não perdoa, o inimigo está vencendo. E aí, dentro do texto que eu li, que Paulo não, o escritor aqui, o Tiago, ele diz que haverá uma cobrança mais severa para quem utiliza a língua como ferramenta de trabalho. Por isso que eu tenho conversado com a liderança, para a gente sempre estar revendo o que a gente está falando aqui em cima. Para que preguemos o que? A palavra de Deus. A língua é a nossa ferramenta de trabalho. E aí o texto de todos tropeçamos em muitas coisas. Tiago capítulo 3 eu estou agora. E ele diz que é um pequeno membro, mas gloria-se. E a palavra gloriar-se tem uma proposta de arrogância, como diz o Salmo 12. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Essa língua, ela é capaz de fazer grandes males, pequeno fogo. Aí diz o texto de Salmos 12, 13, ao seu próximo falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará os lábios lisonjeiros e a língua. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como que um fogo ardente. Ele diz que a língua, ela tem a inflamação, diga comigo, do Guiena. O que é o Guiena? Diga comigo, inferno. E isso, eu estou falando de crente que faz uso da língua para falar mal das pessoas. Antes de eu dar aqui alguns textos bíblicos, eu queria mostrar para você algumas questões que eu acho importantes. O que seria uma ofensa? O que seria uma injúria? Quem já sofreu alguma ofensa? Alguma injúria? A ofensa consiste em desonrar uma pessoa. Normalmente, na presença dela própria. E com frequência também diante de terceiro. Então, uma ofensa, às vezes, é a pessoa diante de você libera uma palavra, ou às vezes diante de terceiro. A ofensa ou injúria é cometida de forma aberta, audível, geralmente motivada por impulsos de raiva e por desrespeito pessoal. Ela pode incluir xingamentos, insultos, palavrões e até pragas rogadas. Mas praga pega em crente? Sim ou não? Graças a Deus. No dia a dia, nem sempre nos damos conta de quem a injúria é, de que a injúria é uma forma de ataque à reputação da pessoa ofendida. Pois ao contrário da fofoca, que no geral é feita pelas costas, a injúria ou ofensa é jogada na cara da pessoa, que portanto teria a chance de se defender. Tem gente que é tão ruim que fala na sua cara. Ela te ofende assim. E tem gente que às vezes te ofende, que parece que fala assim, ela não teve a intenção, não tive a intenção de te ofender. Só ofende por prazer. Porque ela entrou no automático, a pessoa é tão ruim, que ela faz coisas e ela acha o quê? Normal. Entrou na normatização. E o que nós devemos fazer? Quem é o pior? Aquele que fala mal da pessoa ou aquele que ouve o que está falando mal? Aí eu pergunto, você já falou de alguém? Você já ouviu alguém falar de alguém? E o que você fez? Os dois são iguais? Quem é o pior? Em qual dos dois você se encaixa? Eu nem cheguei ainda nos que falam mal do pastor, calma. Mesmo assim, a injúria precisa ser mencionada quando citamos os pecados da língua, porque ela caminha lado a lado com a desonra, prejudicando a boa fama da vítima. A sua essência é muito próxima da essência da fofoca. Injuriar é um pecado que tem a intenção de causar constrangimento ou desonra pessoal. Há maneiras mais adultas e mais cristãs de resolverem os desentendimentos. Aí tem a difamação. Porque uma coisa é injúria, é ofensa. A difamação, ela consiste em falar mal do próximo de maneira injusta. E pelas costas. Vou dar um conselho para você aqui. E isso é um conselho bíblico. 7:27 de Eclesiastes. Vamos abrir.
7:27 de Eclesiastes. Nunca tome uma conclusão ouvindo apenas um lado da história. É a ausência de sabedoria. Por mais que a pessoa conte, apresente um monte de coisa para você, não tome nenhuma decisão, nenhuma conclusão, sem ouvir o outro, porque amizades estão sendo rompidas, lares estão sendo destruídos, a comunhão está sendo quebrada, porque você só ouviu um lado da... Se eu, como pastor, ouvir a mulher falar mal do marido, e julgar o casamento ouvindo o lado da mulher, é sábio da minha parte? É certo eu ouvir só, no caso, o marido falando mal da mulher e tomar uma conclusão? Como que eu faço para tomar uma conclusão correta? Ouvindo os dois lados. 7:27 de Provérbios diz: vedes aí, diz o pregador, uma coisa achei, ajuntando uma coisa com a outra para descobrir a razão dela. Então como que eu descubro as coisas? Ajuntando o quê? Ajuntando as peças. Então eu ouço um lado e depois eu vou ouvir o outro. Ô gente, você acha que teve gente que foi difamada sem ter feito de fato algo? Então a difamação é lesar o bom nome de alguém perante terceiro, mas sem que a vítima saiba. Você já viu aquele irmão que fala mal para o seu irmão? Mas pelo amor de Deus, não coloca meu nome. Ó, se você contar, eu vou negar, eu vou falar que eu não disse isso para você. Esses aí são os piores. Quem é homem para falar, é homem para assumir. Pode me colocar na frente, pastor, que eu falo na cara. Quem está conseguindo entender? E aí, irmão, uma coisa que eu tenho, no mínimo, eu não estou aqui à toa. Estou com essa carinha de 18. Estou bonitão, estou não, vai. Dá uma inveja santa, era assim aqui, cara. Normal. Mas nós não estamos aqui à toa. Uma coisa que Deus nos deu foi discernimento. Eu sei que tem gente que se aproxima de mim, porque sabe que eu sou autoridade na igreja, e fala mal de alguém, quer falar mal de alguém para mim, pelo fato de eu ter autoridade para ir, mas eu sei que aquela pessoa que veio falar mal tem algo contra. E o que a gente faz? A gente faz aquele filtro, irmão. Eu faço o filtro. Tem um lado pessoal, seu. Tá com dificuldade de resolver, né? Quem está conseguindo compreender? É por isso que nós precisamos, se eu for deixar a raiva dominar o meu pastoreio, a gente não pastoreia. Porque a igreja causa raiva no pastor, às vezes? As ovelhas? Sim ou não? Agora com todo carinho, agora pode, olha para o teu irmão, você já causou raiva no seu pastor? Seu miserável. Esse tipo covarde de fofoca, que é a difamação, impede que a pessoa de quem se fala consiga se defender ou esclarecer aquilo que está sendo dito ao seu respeito. Porque depois de uma vez lançado, não dá um B.O., irmãos. Eu estou falando no meio crente, mas não estou falando do mundo, não. Eu estou falando crente fofoqueiro, difamador. Quem vai querer fazer parte de uma igreja dessa que só tem fofoca, covil de fofoqueiro? Mas hoje eu vim trazer essa palavra, porque se tiver fofoqueiro nessa igreja, vai ser desmascarado, não vai conseguir. Quem crê que esses fofoqueiros vai tudo embora, irmão? Que nesta igreja, Senhor, não fique nenhum fofoqueiro. Começa a fazer a limpa, Senhor. Aí diz, só falta alguém sair do grupo. Ó, eu preguei só. Aí falou, saiu do grupo. Foi igual o pastor Paulo Guedes postou, né? Jesus falou, alguém vai me trair. Aí o João levantou aquela carinha no WhatsApp e fez assim. Aí o outro fez uma carinha de choro. Daqui a pouco, quem saiu do grupo? O Judas. O Judas saiu, mano. Quem vai trair? Gente, não sai ninguém, não. Guarda um tempo aí, então, hein? Fica uns 2, 3 meses. É brincadeira, glória a Deus. Então, irmão, a difamação, podemos mencionar duas modalidades de difamação. Quantas modalidades da difamação? Duas. Nós temos a nossa irmã Yasmin ali que está cursando direito, né? Então, às vezes alguém vai lá procurar ela como advogada
Falei assim, ó, o pastor me difamou. Aí você tem que ir ao meu lado, né? Não, pastor jamais, porque ele fez uso do texto bíblico, conforme diz a palavra de Deus. Argumenta a meu favor. Mas o que? A calúnia consiste em duas... ela tem duas formas, a difamação, quer dizer. Ela é a calúnia, consiste em dizer mentiras sobre alguém pelas costas. Agora, como um crente nascido de novo, remido pelo sangue do Cordeiro, vai falar algo de uma coisa que não sabe, que não viu, contra o irmão? Você é crente ou não é crente? Então guarda a tua língua dentro da sua boca. Quando você for falar de alguém, pense no que você vai falar. Porque Lucas capítulo 17 primeiro diz: ai daqueles de quem vier. E uma coisa que a gente faz aqui é chamar todo mundo. Quem, pastor? Chama todo. Cita os nomes. Tem 4, chama os 4. Detração e maledicência. A maledicência consiste em dizer verdade sobre alguém pelas costas. Mas verdades que são prejudiciais a esse alguém e que os outros não têm necessidade alguma de conhecer. Pastores, em nome de Jesus, nós vamos ouvir nas salas pastorais coisas íntimas de pessoas. E não compete nós comentar a ninguém. Quem vai congregar numa igreja que sabe que o pastor conta a vida dela para todo mundo? Vou fazer o que lá? Se a minha vida está sendo aberta para todo mundo, é diferente de alguém que peca e todo mundo está sabendo de sua vida. Aí você é causador dos pecados seus. Agora, de uma coisa, você sabia que o advogado e até o pastor é resguardado pela lei no exercício de sua função. Suponhamos, chegou um meliante. Né? Vamos usar um exemplo aqui, uma questão aqui. Por exemplo, o Lula chegou para o advogado dele e falou assim: não, eu roubei o Brasil, mas eu tenho que provar que eu não roubei. Ele pode ter confessado um crime, sim ou não? Confessou um crime ali, mas o advogado vai falar que ele roubou. O que o advogado tem que fazer? No exercício da sua função, ele está resguardado, ele não pode contar. Às vezes chega um camarada e fala assim: mano, eu matei mesmo, arranquei a cabeça dele. Então o advogado vai procurar achar uma brecha para defender o seu cliente, sabendo que o cliente matou. Quem entendeu? Não é assim o advogado? É perigoso ser advogado, Deus te guarde. Dá muito dinheiro, né? É perigoso, não. Vamos voltar para cá, esquece aí, meu Deus do céu. Aí, o que tá falando? Eu até esqueci, falei do perigo. Pela lei. Aí alguém chegou aqui e falou: pastor, o nosso regimento interno, ele exclui pedófilos e estupradores da igreja. Suponhamos, algum irmão tem uma fraqueza e ele já estuprou 2 crianças. Eu pergunto: você acha que eu devo contar o pecado desse irmão ou devo guardar e ser resguardado ele? Quem acha que deve guardar o pecado do irmão, levante sua mão. Eu acho que ele deve ser guardado. Tem uma que acho que outra ali. 3 pessoas acham que deve ser 4. Que esse irmão foi estuprador e eu devo guardar o pecado desse irmão. Então vamos pegar vocês que são 4 mães. Aí você mandou os seus filhos para a casa desse irmão. Aí ele estuprou a sua filha. E eu sabia que ele era um estuprador porque vocês disseram que eu tenho que resguardar. Aí eu pergunto: de quem é a culpa? Se vocês soubessem que ele o era, você mandaria seus filhos para lá? Aí eu vou perguntar de novo: eu devo guardar o pecado do estuprador ou devo falar? Mudou a ideia, você está entendendo que é importante a gente refletir? Como que eu vou deixar um estuprador às soltas dentro da congregação? Não, eu tenho que pensar no quê? A gente pode estar falhando isso aqui, então, porque Deus salva os estupradores, os pedófilos. Tem salvação para a vida deles? Tem salvação. A graça do Senhor, ela salva todo mundo, irmão. Mas às vezes a gente pensa num todo, na finalidade de resguardar o quê? A congregação. Mas muitas das vezes a gente vê tantos casos que a pessoa não é pedófilo, mas às vezes vai uma filha sua ou um filho na casa de um irmão e acontecem coisas que você fala: nossa, eu nunca pensava que a pessoa ia fazer. Então entra todo o contexto
você conhecer alguém. Sim, ele não era escancarado, mas ele era. Às vezes você vê tantos casos que, o pastor deixou um pregador na casa dele e abusou da sua filha. Tantos casos eu já fiz. Hoje, irmãos, tem aqueles escancarados e tem os ocultos. A gente tem que combater todos. Todos. É que eu sempre digo para aqueles que se envolvem com pornografia. Qual é a diferença de um pedófilo, de um estuprador, por um viciado em pornografia? Um está no final da fila e o outro está no início. Todo viciado em pornografia não é um estuprador, mas todo estuprador é viciado. Você está conseguindo entender? Então, irmão, a coisa é pesada. Eu estou aqui trabalhando algumas questões. Há momentos, é claro, em que é importante dividir certas verdades com os outros, mas somente se for com pessoas que, por justa causa, precisam conhecer essas informações. Porque no momento de um julgamento, dependendo do caso, eu tenho que chamar, irmão, eu já tive como pastor de um pai que abusou da filha. Graças a Deus que não foi nesse ministério, mas trabalhando de forma, e eu tive que chegar lá, o pai querendo se matar, a mãe não sabia, e a filha dizendo, pai, eu perdoo o senhor. Meu, pensa a gente como pai, irmão. Como homem a gente quer dar um cacete, irmão. Aí dá vontade de, vamos ligar os irmãos, arrancar a cabeça, né? A gente como humano, você quer fazer, mas a gente tem que, com muito amor, com carinho, com a graça de Deus, procurando, e espero que mudou, abandonou o ato. O que é arrependimento? Abandonar o quê? O ato. Você está entendendo o tanto de demanda que um pastor tem? Agora imagine vocês, pastores, que eu tenho procurado instruir vocês, falando para vocês gastarem tempo com a Bíblia, se envolver com espiritualidade, porque pastorear a igreja não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que diz a Bíblia. Cuidar de pessoas e conduzi-las ao Senhor Jesus, preparar um povo santo, imaculado para se encontrar com o Senhor. Esse é o seu papel. Quando subir aqui em cima, faça uso da pregação para edificar, para exortar, para que nos preparemos para nos encontrar com o Senhor nos ares. E o que eu quero propor, quando eu faço uma avaliação dos meus pastores, o que a igreja acha da minha liderança? A igreja, graças a Deus, tem um respeito por vocês. Não confio em todos. Uma coisa que eu achei interessante, a igreja confia 100% em mim. Os que receberam o maior nível de confiança foram eu, Lídia, Sueli, a diretoria e o tesoureiro, e líder dos obreiros foi o Marinho. Não é uma salva de palmas para Jesus, irmãos? Nós vamos ser uma das igrejas mais reconhecidas em Budas Artes. Não é o que eu estou falando aqui. Não pelos escândalos, não pela fofoca. Lá tem uma igreja de pessoas imperfeitas, mas é uma igreja saudável. Lá eu me sinto bem, eu sou cuidado, o nome do Senhor é glorificado, estou sendo pastoreada, meu casamento melhorou, meus filhos estão na casa do Senhor, eu melhorei no meu ministério e estou aguardando o Senhor Jesus, aleluia. Vem congregar na minha igreja, porque a minha igreja é bênção. Mas você tem que abandonar a fofoca, né? Murmuração e sabotagem. Podemos indicar algum tipo específico de fofoca que muito se assemelha à difamação, mas que tem matiz particularmente grave. Enquanto o difamador fala pelas costas, visando prejudicar a reputação de uma pessoa ausente, o murmurador, sabotador, é um mexeriqueiro. Diga comigo, mexeriqueiro. Que além de falar pelas costas, ainda procura criar problemas concretos para a sua vítima, levando as pessoas a agirem contra ela. Ele é um murmurador, mexeriqueiro, difamador, fofoqueiro e arruma problema ainda. Pastor, eu vou falar, Deus não fala com ausente, irmão. E se estiver assistindo a live é para você também. Aí você saiu da live. Isso vai além de prejuízo de reputação, mas tem a ridicularização, consiste em fazer as pessoas rirem de alguém, de alguma característica física, comportamental da pessoa ou do seu jeito de ser. Gente, a gente tem que aprender a respeitar todo mundo. A gente sabe que tem uns irmãos com uma capacidade cognitiva menor do que o outro. Mas isso não é motivo de chacota, que pode entrar num bullying, né, pastora Lídia? Pode ser uma questão de bullying, você pode gerar um problema para a pessoa. Por que eu vou rir
ridicularizar. Ah, não, que o irmão fala mesmo, pastor Renato. Aí, irmão, tá rindo por quê? Vocês vigiam, irmão. Vocês conseguiram entender o que eu estou propondo aqui, pessoal? Aí, olhando tudo isso aqui, eu falo, pastor, tem muita coisa pra gente aqui? Tem muita coisa pra gente falar. Porém, eu já queria começar por aqueles que falam, pastor, eu gosto de semear com o tempo. Aí eu sou perigo, pastorzão. Contenda comigo mesmo, mano, vou causar, hein? Causar, tem um ali que eu já sei até os podres já, pastorzão. E eu sei quem não gosta, eu vou falar pra ele que falou dele, pastorzão. Ó, és tu, Satanás. Provérbios capítulo 6. Vamos ver como Deus vê o que semeia contenda dentro da igreja. Se eu sei que a Lucilene tem problema com a Andréia, aí a Lucilene falou assim, Renato, eu não falo nada para dela, tá, mas seus produtos são melhores. Aí eu cheguei na Andréia. Eu falei, Andréia, ó, sabe que eu te amo, entendeu? Mas ó, eu não vou falar. Mas a avó falou. Os meus produtos são melhores que os seus. Quem é o semeador da contenda? Eu? Não foi do Silene? Eu olho para o teu irmão e falo assim, é você o semeador? Fala. Porque eu sei que aquele irmão não se dá. Mas a gente fala assim, e aí, amiga? Nem te conta, hein? Eu tenho que ir aí, amiga. Eu tô até suando a mão aqui, amiga. Rapaz, tu viu? Tu não viu, não? Vou te mandar o print agora aí, olha aí. Tô mandando só uma visualização única pra você não printar e dar problema pra mim. Tá? Gente do céu, vi, amiga. Inclusive tá falando com ela, falou mal de você. Vou mandar as conversas, vou mandar o áudio, amiga. Tô mandando esse áudio, tá? Meu Deus, esse áudio caiu porque ela só mandou pra mim, amiga. Olha Deus falando. Capítulo 6 de Provérbios. Aleluia. 6,16, o que diz? 6 coisas o Senhor abomina, e a 7ª a sua alma odeia. Continue, leia o texto. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, o coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam a correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Quem semeia contenda entre irmãos, a Bíblia diz que Deus odeia. Odeia. Então, se você sabe que o irmão tem algo... irmão, você acha que todo mundo se ama aqui dentro dessa igreja aqui? O amor é ágape, mas tem uns que usa a palavra lá de Colossenses, ele suporta. Olha, pastor, suporto mesmo, irmão, nossa. Tem uma que dá até nada. Né? Não tem problema, irmão. Isso fala mais sobre você, tá faltando amor de Cristo no teu coração. Eu não consigo, a cápsula não desce, é que você está precisando de Jesus. Você precisa se converter mais, ficar mais próximo de Cristo. Porque quem é Jesus? Está na cruz, alguém vai falar dele e falou, pai, o cara falou assim, você não fez um monte de milagre? Salva nós, meu, uns loucos. Salva nós, tira a gente daqui. Aí o outro falou assim, você é louco, meu. A gente está aqui porque nós somos ladrões, esse aqui não fez nada. Senhor, lembra de mim quando vieres no teu reino. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Arrependimento. E os loucos cuspiram nele. E ele dizia o quê? Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Esse é o nosso mestre. Ele diz, sigais as minhas pisaduras. Onde eu piso, você pisa. Você quer ser igual Jesus ou você quer ser igual o semeador de contenda? Quem você quer ser dentro da igreja? Você quer ser conhecido com o quê? Com
aquele que faz uma obra grande quando eu morrer. Fala assim, irmão, que perca nós tivemos. Aquele irmão não tratou. Eles faziam uma obra de Deus, evangelizava. Quantas pessoas eles resgatou do crime, irmão? Quantos trabalhos de evangelismo, quantas casas, às vezes só ele. E chamava Jesus de Genésio, nós pregava com amor, com carinho. Jesus salvou muitas pessoas. Olha aquele irmão, você viu que morreu? Graças a Deus, aquele fofoqueiro morreu. A língua vai demorar para queimar naquele, queimar não, derreter, nem sei como que faz, deteriorar naquele caixão. Ô, crente linguarudo! Tá difícil a palavra aqui hoje? Os visitantes não vão voltar mais, viu? Mas eu amo vocês. Eu amo vocês. Então a gente tem aqui semeador de contenda. Então tem gente aqui que suporta um ou outro. Tô mentindo? Não dá problema, tá na Bíblia. Agora você não pode passar além dessa. Não estou conseguindo mais suportar, pastor. Então vai pro joelho, vai orar. Vai até o irmão. Fala, Carlinhos, te amo. Você tem que fazer a sua parte. Aí, pastor, e o irmão que foi me visitar? Aí tem um irmão aqui, ele tem um olho mau e a língua mais mal ainda. Gente, quando alguém abre a porta da sua casa, é qualquer um que você leva na sua casa, sim ou não? Toma cuidado, não leve pessoas dentro do seu quarto. O seu quarto é lugar do quê? De intimidade. Na cozinha, irmão, assado. No quarto não. Só eu e você, sou. Nem Samuel e Nicolas. Você já sabe que eu não gosto. Eu vou trancar meu quarto. Só eu e você. Aleluia. Nem televisão tem no meu quarto. Estou quase tirando o celular. Não quero mais lá de fora. Que Scooby, tá amarrado. Cachorro dentro do meu quarto, irmão. Aí o irmão foi visitar lá o irmão e falou assim, nossa, meu, fui na casa do irmão, você viu a casa do irmão? Gente, as paredes tudo sujas, pastor. Sangue de... Ô, fofoqueiro! O irmão abriu a porta da casa dele. Você já olhou as paredes da sua casa para você falar dos irmãos? Ah, mas a parede da casa do irmão, mas a casa é dele, você que mora de aluguel. Hoje eu vim pra... Eu falei que vim pra causar hoje. Não, independente se tem sofá, não tem. Se a água é da geladeira, se a água é da torneira, entra lá, dá glória a Deus, fecha o seu bico e volta pra sua casa glorificando o Senhor, meu irmão. Usa a sua boca pra pregar a palavra de Deus. Se alguém chegou, irmão, que você eu não vi nada, irmão. O que você... Ó, lembra que domingo a palavra do pastor, hein? Vai no YouTube. Na vida da pessoa. Aí, é por isso que o conselho de Paulo, que as diaconisas, não pode ser do diabo. Pastor, é verdade, está na Bíblia. Eu vou mostrar, pra você não achar que eu estou mentindo. 1 Timóteo capítulo 3. Eu vim ensinar hoje aqui. Vim ensinar. Amém. Porque às vezes a gente fica constrangido de levar algumas pessoas em casa, porque nossas casas são humildes, né, irmão? Minha casa é humilde, eu moro de aluguel. Mas eu falei, meu, se as pessoas querem ser meus amigos, tem que aceitar do jeito que eu sou. Essa é a minha casa. Se não quer vir na minha casa, não serve para ser meu amigo. Amém? Minha casa é humilde, entendeu? O chão tá soltando tudo. Eu vou arrumar, eu sou chato também, irmão. Vou arrumar, vou gastar mais um dinheiro. Eu preciso gastar. Amém? Amém ou não amém? Porque depois o Scooby pisa naquela areia, pisa no sofá, eu vou ficar mais bravo ainda. Recebeu o aval da esposa no culto. 1 Timóteo, capítulo 3, versos de número 11. Quem encontrou? Eu estou encerrando, irmão. Estou no horário. Hoje eu vim. Eu acho que ela vai me levar para sair ainda hoje. Eu faço sempre. Faz com isso, é terrível. Ó, da mesma sorte, versos 11. Da mesma sorte as mulheres sejam honestas, não... Você sabe o que é maldizente no grego? Diga comigo assim, diabolos. Então no grego, as mulheres, da mesma sorte as mulheres não podem ser o quê? Endiabrada. Será que tem mulher endiabrada? Diaconisa endiabrada? Às vezes o irmão chegou ali na porta, às vezes o irmão deu a paz do Senhor, às vezes todo mundo dá a paz do Senhor quando entra. Tem uns que não dá, nem olha para você. Rapaz, baixa aqui, ó. Qual o problema? Você viu o irmão entrou? Misericórdia. Só cascavel. Nossa, na porta da igreja, pecando ali, irmão.
bipolar é uma coisa perigosa, né? Por mais que tenha alguns que é. Mas assim, é perigoso ser bipolar. Porque às vezes o bipolar se não é... O problema das pessoas hoje que diagnostica... É isso mesmo? Então diga aí o que eu disse. Eu acho que você falou errado. O diagnóstico, entendeu? Fala do bipolar, mas o bipolar tem algumas... tem indícios, tem toda uma proposta. Não é assim, mano. O problema é que as pessoas vão pro YouTube e falam: eu sou bipolar. Oxe, para com isso, gente. Você é bênção do Senhor. Bipolar é o Satanás, irmão. Eu sou de Jesus. Quem é de Jesus aqui abençoado? Não tem enfermidade sobre a tua vida. Você não tem depressão, você não tem ansiedade, aleluia. Mude a maneira de pensar. Você é bênção do Senhor. Quem é bênção do Senhor? Eu nem sei mais onde eu estou aqui, irmãos. Estou enrolado? No bipolar. Mas eu tava do mexeriqueiro aqui, do diaconisa do diabo aqui. O diaconisa do diabo, que é o servo do Satanás, usa a boca para o quê? Para falar mal. Agora, com muito carinho, olha para o teu irmão e fala assim, ó: fecha o bico. Fecha o bico. Você viu o irmão ali? Nossa, fiquei sabendo que o irmão está com o nome sujo. Você não faz um pix para ele limpar o nome dele? Nossa, o irmão tá com 3 contas de luz atrasada. Paga uma para ele, fofoqueiro. Vou pagar, vou abençoar a vida do irmão. Porque se Deus tem nos dado, é pra gente abençoar a pessoa, sim ou não? Nossa, o guitarrista errou. Você sabe tocar guitarra? Vem aqui, toca no lugar dele. Nossa, eu não gostei da pregação. Já leu a Bíblia toda? Você tá conseguindo entender, irmão? Hoje eu tô invocado, hoje, mano. Aí tem esses irmãos que falam assim: pastor, nosso irmão não fala mais comigo. Mas você ofendeu o irmão. Eu vou te mostrar na Bíblia o perigo de a gente ofender pessoas. Outro eu estava falando, assim, eu procuro, né, irmãos? Mas o meu receio é perder o prestígio das pessoas. Eu posso perder dinheiro, posso perder carro, posso perder minha empresa, posso até perder meu ministério, mas eu não quero perder a minha reputação, a minha honra, os meus princípios inegociáveis. E uma coisa que eu procuro, mais que a vida, mas às vezes eu paro para analisar. Porque você já parou para analisar que você sempre é a pessoa certa da relação? Quantas pessoas você já parou de falar? Quem era o problema? E você é o quê? Você é top. Você já parou para analisar que você é top, mas você não é top. Você acha que é top, mas não é. Às vezes você que é o problema. Aí eu paro para analisar, eu falei: eu já passei na caminhada, eu tive pessoas muito próximas de mim. É por isso que hoje eu procuro, você pode ver quem congrega comigo, eu não fico na casa de ninguém. Uma hora ou outra eu vou na casa de alguém ali, mas não sou mais aquele negócio de ficar na casa, porque dá ruim. Uma hora ou outra eu vou chegar lá, principalmente no horário do almoço, vou fazer uma oração. Sabedoria, é assim que Deus tem me dado a sabedoria. Inclusive eu acho que eu vou na casa da Lígia hoje. A casa da Lígia, Só que eu ia, pastor. Só que você ia. Então, irmãos, a gente tem que... Fala, cara, marca o que eu vou falar para você. Ao invés de a gente querer fazer novos amigos, vamos preservar os que nós já temos. Vamos preservar. Mas o irmão falou amém, perdoa. Amém, irmão? Aí você cria um método para não gerar mais problema. O que conseguiu entender? Está escrito: seguir a paz e a santificação, sem a qual ninguém... Então está na hora de você melhorar. Você não é essa pessoa que você acha que você é. Todo mundo é ruim, você é bom. Todo mundo... Parece que o mundo conspira contra você, não parece? Você está assistindo que saiu aquele filme Eu Sou a Lenda? Quem você é, irmão? Então a gente é falho. Provérbios 18, 19. Estou encerrando. E se passar uns minutinhos também é benção também. Não mandei chegar atrasado também. Provérbios... O pastor também doido hoje, não ouvindo. 18, 19. 18, 19. Quem encontrou? Depois eu quero fazer aqui um apelo, chamar na frente só os fofoqueiros hoje. Quem será o primeiro que se levantará?
Se ficar no banco é hipócrita, e os hipócritas não herdarão o reino dos céus. É melhor vir todo mundo já, irmão. Eu vou ser o primeiro a descer aqui, ó. Se o pastor vir, vem todo mundo, né? Sabe, está falando mal de mim. Deus me mostrou, irmão. Ai, Renato, é bênção do Senhor. Diz assim o texto, 18 e 19. Ora, não. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar. Então eu tenho que tomar cuidado para não ofender quem? Do que uma cidade forte. E as contendas são como ferrolhos de um palácio. Então às vezes eu falo assim, nosso irmão está ofendido, mas você ofendeu o irmão. Por isso você tem que tomar cuidado com o que nós falamos. Quando alguém falar no nome do pastor, pode me ligar, me liga. Ó, o pastor falou de você, me liga, pode me ligar. Ó, o pastor Renato falou assim, pode falar assim, mentira. Vou ligar para o pastor Renato, não liga não. Estourou Satanás. Que ele é o quê? Semeador de contenda. Então eu tenho que tomar cuidado. Aí esse irmão que é semeador de contenda ofende o irmão, ele quer ir para onde? Vai falar assim, o céu não é para essas pessoas. Provérbios 15, Salmos 15, eu vou ler. Foi o texto que eu li propositalmente hoje. Salmos 15. Os irmãos não ligaram nem o ar hoje. O que é para ligar o ar não liga. Eu vou encerrar aqui, caminhando o encerramento, só quero falar dos que ficam falando mal do pastor. Isso aqui eu não posso deixar. Isso aqui tem que falar, dá uns 10 minutinhos só para esse aqui. Os irmãos não falam mal de mim, né? Jamais, né? É doido falar mal do pastor Renato. Salmos 15 diz: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? É uma pergunta, quem vai para lá? Aí, aquele que anda pratica a justiça, fala versamente, segundo o seu, aquele que não difama com a sua língua, e nem faz mal ao quê? Nem aceita nenhuma afronta contra o. Eu não posso difamar, não posso falar mal e nem aceitar. Porque se alguém está falando mal de uma pessoa próxima a minha e eu fico lá, amém. Eu não estou concordando com o irmão? Seu irmão, não, o irmão não é isso não. Você não fala para o irmão aqui. Precisamos melhorar ou não precisamos melhorar, irmãos? E aí o texto diz, o que um cristão deve produzir? 4:29 de Efésios diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover e edificar. A palavra torpe no grego, que é sapros, apodrecido, podre, corrompido por alguém, e não mais próprio para o uso, gasto de qualidade pobre, ruim e próprio para o uso, sem valor. Não pode sair da minha boca coisas dessa categoria. Vai edificar? Então eu não falo. Isso serve o casamento. Isso serve o quê? O que sai da sua boca dentro do seu casamento? E aí, eu vou encerrar aqui hoje com 2 tópicos: o cristão e a liderança, e você vai dar conta de cada palavra que sai da sua boca. Aquele grande dia vai ter aquele telão. Marcos da Silva, funileiro do Dom José, apresentai-vos na frente. Anjo, play. Você viu lá o pastor Renato? Olha que falou de mim, meu. Eu falei que do Marcos, do Marcão, meu. Você está entendendo? Mas o Marcão não fala mal do pastor, né, Marcão? Fala assim, não, Marcos. Gente, aí o cristão e a sua liderança. Eu quero ler 2 textos aqui com você. Eu vou ler 2 textos. Êxodo 22, 28. Não, vamos ler Atos 23, 5. Atos 23, 5. Mas Êxodo 22, 28 é o texto de onde Paulo cita. E vamos ler Eclesiastes 10, 20 e é o caminho para o final. Eu não posso falar mal do meu líder. Isso inclui líder da limpeza. Nossa, você viu que o banheiro está sujo? Você não limpa. Vocês já viram algum dia na limpeza da igreja? Ajuda? Então, tem a irmã Irene na paz? Contigo, irmã. Ajudando aqui. Qualquer líder da igreja
Sua boca tem que sair para promover edificar. Não vai edificar, o que você faz? Nós vamos ver coisas ruins dentro da igreja? Vamos ver falhas dos irmãos? Sim ou não? Tem irmão que vai dar mau testemunho na rua, no trabalho, nas redes sociais. Cristão e sua liderança. Vamos ler 23:5, que diz: e disse Paulo, não sabia, irmão, que era o sumo sacerdote. Paulo chamou o sumo sacerdote de parede branca. Paulo falou mal. Os caras falaram: você está insultando o líder do povo? Você peca contra ele. Ele falou: meus irmãos, eu não sabia. Não pode falar mal do líder. Aí ele citou o texto, 28, porque está escrito: não dirás mal do príncipe do teu povo. Agora, eu não gosto de pedir isso, mas eu vou pedir agora. Olha para o teu irmão e fala assim: irmão, não fala mal do pastor. Fala assim: o negão é bênção. Só está ficando careca, mas é bênção do Senhor. Aí ele fala assim: não, pastor, mas a gente vamos falar em casa. Quando a gente for dormir, eu e você, vamos falar do pastor. Eu tenho um texto para você. Eclesiastes 10:20. 10:20 de Eclesiastes. Diz: nem ainda no teu pensamento amaldiçoe o rei, nem tampouco no mais interior da tua recama amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus levariam a voz, e os que têm asas daria a notícia da palavra. Você fala no oculto, mas Deus revela. Tudo que está no oculto, Deus vai revelar. Então, está na hora de você vigiar no que você fala. E eu encerro com um texto 12:36 de Mateus. Vai chegar um dia que a gente vai prestar conta de cada palavra que a gente liberou. Por isso que a gente precisa ponderar. Pessoas que leem, pessoas que crescem intelectualmente, são pessoas mais inteligentes, mais moderadas nas palavras, vão aprendendo mais. As pessoas mais ignorantes, quando eu falo ignorância, é ausência de conhecimento. Só acha caro o conhecimento quem não sabe o preço da ignorância. Uma pessoa pode dizer: irmão, é difícil conversar com uma pessoa ignorante, sim ou não? Quando eu falo ignorante, é ausência de conhecimento. Porque a mente dela, ela acha que ela está com a... Gente, se casou com uma pessoa dessa, está no sal. Como que você muda isso? Manda ler, manda estudar, aprender, crescer com a capacidade cognitiva. Eu já li, eu acho que eu já li. Logo mais eu vou chegar nos... Eu não sei se 1000 livros já, mas eu já li muito. Eu já li livro demais e estou lendo ainda. Esse ano ainda eu quero ler mais uns 5, 6, 7 livros ainda. E estou arrastando vocês também, glória a Deus. Para que onde eu vá, vós estejais comigo também. Mas eu quero ler o texto aqui, 12, mas eu aprendi muito, irmão. A maturidade, você vai aprendendo, cara. Nossa, eu tenho tanta coisa para ensinar. É que vocês não têm, eu acho que, paciência para me ouvir. Tem gente que está agoniado, meia hora de ir embora, mas estou no horário, é 10 horas ainda, calma. Eu quero ler Mateus capítulo 12, 36 e 37, que diz: mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Eu queria que você levantasse nessa manhã. Eu quero chamar os fofoqueiros aqui na frente, os difamadores. Não, vou começar por essa leva. Só quem começou a falar mal do pastor para mim saber quem é, fica desse lado aqui. Ô gente, essa é uma palavra que pegou todo mundo aqui hoje. Tô mentindo? Quem já falou? E quem já viu aquele vídeo? O cara entrou dentro do carro e falou assim: não vou por causa da sua mãe, não. Aquela fofoqueira, quem estava atrás? A sogra. Eu vou dar um conselho para você tomar cuidado. Que às vezes você pega um áudio e acha que está mandando para outra pessoa. Quando uma pessoa manda o mesmo áudio que ela mandou para você, e você mandou para ela, o que está dizendo? Que ela ia mandar para alguém.
Toma cuidado com os prints. Tem gente que printa no Facebook. Ele printou uma conversa, aí na hora de chegar na hora ali, toma cuidado com o Instagram, porque o Instagram, dependendo de você for ali, você publica o print. E alguém fala, ei, pastorzão, vai lá corre no Instagram, você printou e tá lá, ó, louco. Quem entendeu? Diga glória a Deus. Pergunta pro teu irmão, tem print seu arquivado? Em algumas, pastor, essa aqui eu tô guardando, porque se vir falar, eu vou ter provas. Porque hoje em dia tem que ter provas, se não. Tem que ter print, tem que ter conversa. E corre o risco e fala, não sou eu não. É que eu não posso falar o que eu não posso falar, né, senhor? Eu não posso. Teve um que estava traindo a esposa e ele gravou o ato. Mas só mostrava as partes genitais de ambos. E ela dizia, não, eu conheço, é do meu marido isso aqui, ela falou. Ele falou, não, eu não. Eu falei, eu sei como que é, ela falou. E tem gente que quer, quem tá entendendo? Teve uma que nós descobrimos, tava bebendo, com uma garrafa de bebida na mão. Eu falei, você está bebendo? Eu não. Eu falei, que é essa foto aqui? Não, mas eu só tirei uma foto. Irmão, para, irmão. Que a gente vai tirar foto com bebida na mão? Por isso que quando eu vou nos bares almoçar, eu sempre coloco, quando é refrigerante lá, tubaína, eu sempre coloco o rótulo pra rua. Se alguém falar, meu pastor, mas eu sabia que guardou uma cerveja. Toma cuidado com aquelas tubaínas que vem nas garrafinhas da Heineken. Toma cuidado, irmão. Tem aquelas tubaínas da Heineken que os irmãos gostam de causar também, coloca o Juliette e fica... Ô irmão, vigia. Vigia, mas... Vamos criar uma igreja aqui. Eu queria convidar vocês para a gente criar uma igreja que fofoqueiro não vai conseguir ter espaço aqui nessa congregação. Quem crê? Mas todos nós temos que nos unir. Quando alguém vem falar mal de alguém, você fala assim, meu irmão, em nome de Jesus, eu não quero ouvir, não. E se for o pastor ainda que começar a falar mal, pode repreender ele. Você já falou para o pastor Renato isso aí? Você vê algum irmão comentando de alguma coisa, você vê que o comentário dele é destrutivo. No ambiente onde está. Assim, meu, em nome de Jesus, eu não vou aceitar isso. Não tome nenhuma conclusão ouvindo o lado da história. Para que a gente possa chamar, irmão, vamos congregar na minha igreja é bênção. Tem umas fofocas, mas estão camufladas, porque lá não tem fofoca. Elas estão camufladas. E se chegar onde a fofoca acaba? Diga comigo, num ouvido inteligente. Eu não vou passar adiante. Meu irmão, não quero ouvir isso aqui. Vamos falar da palavra de Deus. Vamos nos reunir para falar de coisas boas. Vamos fazer projeto. Eu estava vindo do Brás na sexta-feira. E eu falei, será que a gente vai ter uma igreja ágape aqui? Mas o Espírito dizia no meu coração, vocês têm que ser relevantes no Imbu. Porque aqui tem muitas igrejas relevantes aqui. Não estou falando que nós não podemos chegar lá. Mas quando alguém falar, tem uma igreja boa em Imbu? Tem. Tem a Ágape. Tem a Ágape lá no Imbu. Ontem eu fui pregar lá no Imbuguaçu e tinha uma irmã visitando o culto. Quando acabou o culto, falou, pastor, eu moro em Itapecerica. Eu estou procurando uma igreja lá em Imbu. Posso congregar com você? Eu achei que ela ia vir hoje. Falei, salva de palma para Jesus. Jesus é bom, meu irmão. Pregação, palavra, a gente está ali. Foi bênção lá. Culto abençoado ontem. Fui muito honrado ali, naquele lugar. Mas a gente tinha aquela ideia que igreja é um lugar que não tem problema, sim ou não? Igreja, todo mundo ama na igreja. Não é, irmão? Todo mundo ama. Então dá um abraço nesse irmão que está do seu lado, só porque você ama ele. Dá um abraço nele. Fala assim, eu te amo, meu irmão. Já pede perdão para ele hoje, irmão. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Vem para cá o grupo de louvor. Estou bravo com o grupo de louvor, mas vem para cá. Vem para cá, eu amo vocês. Glória a Deus. Estou bravo hoje com sonoplastas. Estou bravo com a gente. Mas eu amo o pastor Ana, perdoa, né? Eu queria louvar ao Senhor hoje, aqui. E eu queria dar uma oportunidade hoje para você abraçar algum irmão na congregação. É a oportunidade de você pedir perdão para mim. Falou, pastor, eu vacilei, pastorzão. É o momento.
Me dá um sol maior. Tem que ser sempre em sol, né? E se hoje a amizade não está da mesma maneira, a culpa não